Oi, eu sou Thales Trigo, fotógrafo profissional e professor de fotografia já faz muito tempo. Eu tenho esse nosso canal de vídeo onde eu falo sobre fotografia. O nosso tema é fotografia. Evito misturar com outras coisas. Hoje eu quero mostrar para vocês aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito sejam boas fotografias. Há coisa de uma semana atrás, mais ou menos, eu fiz um vídeo falando sobre fotografias ruins, de mau gosto. E muita gente pediu para que eu mostrasse boas fotografias. E é isso que eu vou fazer hoje. Mas eu coloquei como título do nosso programa, da nossa conversa, isso aí, ó. Você quer ser valorizado? Então, só técnica não basta. Não adianta o cara conhecer a câmera, ele saber mexer com a objetiva. Não adianta. Fotografia é mais do que isso. Fotografia é um conjunto de habilidades, é um conjunto, está muito na moda essa palavra agora, de competências que a pessoa tem que ter para que ela possa desenvolver um bom trabalho em fotografia. Então, eu vou estar falando sobre isso e vou estar mostrando fotografias que eu acho interessantes, bonitas, criativas, etc. Então, vamos devagarinho, a gente vai avançando. Olha, aviso aos navegantes. Para quem é jovem, essa frase não tem muito sentido. Mas para quem tem uma certa idade, aviso aos navegantes era um pedaço da Voz do Brasil. Olha que coisa mais antiga. Na Voz do Brasil, que agora praticamente desapareceu, existia uma parte do programa que se chamava Aviso aos Navegantes, onde a rádio falava, olha, hoje tem chuva, não sei aonde, o mar está muito bravo, para quem era navegante mesmo. E essa expressão ficou uma coisa meio assim, aviso aos navegantes, eu estou dando informações a quem interessar. Veja lá, esse vídeo é para falar sobre fotografias. São as minhas opiniões sobre fotografia. Essas opiniões não são melhores nem piores do que as suas. São opiniões que eu tenho sobre fotografia. Claro, eu tenho uma experiência grande, eu estou nesse negócio faz muito tempo, mas são opiniões, né? Eu não sou dono da verdade e mostro aquilo que eu acredito. Também não falo mal de ninguém por falar. Quando eu não falo mal de pessoas, eu falo mal de fotografias. Muito bom. No vídeo passado, na semana passada, que chama lá O Mau Gosto é Livre, algumas pessoas ficaram chocadas, olha só, com a minha crueldade, falta de respeito, etc. Bom, na minha opinião, é um problema cognitivo. Cognitivo quero dizer dificuldade de entender as coisas, né? Dificuldade para entender o que eu disse algumas vezes na programação, algumas vezes no vídeo. Eu quis deixar bem claro, né, eu disse várias vezes, que aquele vídeo era para quem quer desenvolver um portfólio, para quem quer trabalhar com fotografia. Na minha opinião, quem quer trabalhar com fotografia tem que escolher o que mostrar, escolher o que publicar. Não adianta ir colocando qualquer coisa no seu portfólio, porque não vai funcionar. O mundo não é assim. Eu falei isso várias vezes. E aí eu disse o seguinte: amadores podem fazer o que quiserem. Os amadores são livres. E aí eu falei: se o amador quer fotografar pato, faz um portfólio só de patos. Patos, cachorros, ganso, marreco, faz o que você quiser. Amador. Se você quer se profissionalizar, esse papo não rola. É isso que eu disse muitas vezes. E as pessoas ficaram chocadas. Como que eu vou falar mal da foto do pato? Ora, porque pato não é coisa para profissional, simplesmente. A menos que você esteja trabalhando com patos, está na patolândia, né? Vai fazer um trabalho sobre pato. Trabalho, é outra coisa. Agora, fotografar pato, marreco, ganso, e depois colocar isso no portfólio, esquece. Muito bom, então vamos lá. O objetivo deste vídeo é mostrar que apenas o conhecimento técnico não é suficiente para boas fotografias que a gente precisa num portfólio. Não adianta você saber mexer com a máquina. Abertura, ISO, tempo de exposição, fotometria, isso não é suficiente. A fotografia é um negócio muito mais complexo
sofisticado que exige muita coisa da pessoa para ser bom fotógrafo. Então, o conceito que eu quero mais chamar a atenção é que a habilidade técnica é importante, mas a fotografia vai além. O que eu considero necessário, né, para se ter um bom portfólio? O conhecimento, saber fotografar, referências, criatividade, ao longo do tempo desenvolver um estilo, nem sempre é fácil, nem sempre é possível, encontrar um nicho para se fotografar. Não acredito em fotógrafos que fazem de tudo, generalista, faz esporte, faz casamento, faz arquitetura. Às vezes o cara é forçado a isso, ele mora num lugar onde não tem muita coisa para fazer, então ele vai fazendo tudo. Mas isso acaba influenciando na qualidade do trabalho, porque o sujeito não se especializa, não aprende, não vai para frente. E conhecimento histórico. É bom conhecer um pouco de arte, um pouco de pintura, um pouco de cinema, mas o mais importante, conhecer fotógrafos. E nesse nosso vídeo, eu vou mostrar fotografias que eu considero boas, né? Fotografias que podem te ajudar a entender o que eu quero no meu trabalho, o que eu devo fazer no meu trabalho. Então, é disso que nós vamos estar falando, fotografias boas. Olha, no vídeo do mau gosto, uma pessoa me escreveu depois, falando assim, gostei do vídeo, é legal, mas então é impossível fazer fotografia de paisagem boa? Não, claro que não. É que lá eu peguei fotografias de paisagens bobocas, bobas, sem graça, mas tem paisagens lindas. E aí eu resolvi pegar 2 fotógrafos de paisagens para mostrar para vocês. O primeiro é o Ansel Adams, americano, que já morreu há muito tempo, e é um mestre da paisagem, mas ele faz outras coisas também. Então vamos dar uma olhada rápida. Essa é uma fotografia famosíssima, que chama Moonrise over Hernandez, no Novo México, que ele fez em 1941. É uma foto muito difícil de fazer. Ele conta que ele viu essa cena, parou, ele tinha uma perua, com uma plataforma em cima da perua, subiu com a máquina e tal, uma máquina desse tamanho, uma máquina de 8 por 10 polegadas. E quando ele chegou lá em cima, a cena estava desaparecendo, ele viu que ele tinha esquecido o fotômetro. Então, ele não tinha como fotometrar. E aí ele fez uma fotometria de cabeça, mas ele queria que a Lua aparecesse com detalhes. Como ele sabia a luminosidade da Lua, ele fez essa maravilhosa fotografia. Então, esse é o Adams fazendo uma paisagem. Aqui, ó, uma outra paisagem do Adams. Ele fez milhares de fotografias de paisagens muito bonitas, muito interessantes. Isso aqui é Yosemite, onde ele fotografou muito, tem lá até uma galeria com as fotos que ele fez lá em Yosemite. Então, veja, foto de paisagem é uma coisa que pode gerar imagens lindas. Tem muita coisa bonita para fazer. No Brasil, a gente não tem imagens desse tipo, porque o relevo no Brasil é um relevo muito menos acentuado. Então, a gente não tem muito disso. Mas é claro que tem paisagens muito bonitas por aqui. Então, esse é o Adams. Aí, ó. É aquela paisagem monumental que existe em alguns lugares dos Estados Unidos e da Europa e do Japão, etc. Mas o Adams também fotografou gente. Esse aqui é um casal de amigos, Orville Cox e a Georgia O'Keeffe, pintora. Ele fotografou o casal de amigos num sol forte com 35 milímetros. Olha que foto legal. E aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente uma série de fotografias que ele fez em Manzanar. Manzanar, em espanhol, é plantação de maçãs, manzanas. E esse Manzanar era um campo de prisioneiros que os americanos fizeram para prender 100 mil japoneses e seus descendentes logo que o Japão atacou a base aeronaval americana de Pearl Harbor. Os americanos prenderam 100 mil japoneses nativos e nascidos nos Estados Unidos. E o Adams fez um trabalho muito importante
fotografou esses caras, esses japoneses. O trabalho foi muito mal aceito, muito mal recebido nos Estados Unidos, mas ele é muito relevante. Aí, ó. Essas pessoas, homens, mulheres, crianças, estavam em um campo de prisioneiros. Claro que não era uma coisa nazista, não é isso, mas eles estavam presos. Ficaram lá 2 anos. Famílias inteiras confinadas, mas não é nazista. Bom, terminamos o Adams. Acho que vale a pena quem ainda não conhece conhecer. O segundo cara que eu resolvi mostrar para vocês é um australiano chamado Peter Lik. Até onde eu sei, esse é o cara que mais ganha dinheiro com fotografia no mundo. É o cara que mais fatura. A última vez que eu tive a oportunidade de ler qualquer coisa, ele faturava 62 milhões de dólares por ano, vendendo fotografias em vários lugares do mundo, de tamanhos diferentes. Ele não se preocupa muito, não. Ele faz o que o cara quer. Tamanhos diferentes, papéis diferentes, metacrilato, superfícies muito distintas, baratas e caras. E o Peter Lik é australiano. Aí, ó, ele faz paisagens coloridas, de grande impacto. As pessoas gostam, as pessoas compram. Eu acho legal também, não tenho nada contra, não. Talvez um pouco exageradas para o meu gosto, mas o pessoal gosta. Então, eu vou mostrar paisagens do Peter Lik, que ele faz no mundo todo. É um trabalho, assim, para colocar na parede, muito impactante. Então, a gente tem que respeitar. O trabalho é um trabalho importante. Talvez um pouco exagerado para alguns. Peter Lik. Olha aí. É legal isso que ele faz fotos panorâmicas. Às vezes a gente fica meio receoso em cortar uma imagem e fazer panorâmica. Ele manda bala. Tem coisas que eu acho realmente meio puxadas para o meu gosto. Mas tem um mercadão. E produz muito, tem muita coisa. Então, está dado o recado. Peter Lik, acho que é um cara que vocês podem procurar na internet depois e apreciar melhor o trabalho dele. Mas veja, são boas fotografias. É um cara que sabe fotografar. Tem bom gosto. Né? Mesmo que não coincida muito com o seu, ele é um cara respeitado. Aí outra panorâmica. Muito bom. Agora nós vamos ver o trabalho do Ângelo Pastorello. O Ângelo é um fotógrafo brasileiro, aqui de São Paulo, meu amigo, que é um cara banda larga. O Ângelo fotografa muita coisa com grande habilidade, com muito bom gosto. Ele começou a fotografar jovem, né, bem molecote, fazia arquitetura, largou da arquitetura para ser fotógrafo. Ele tem muita percepção do espaço, entende de cores e tem um trabalho muito diverso e bacana. Então eu vou mostrar. Ó, fotografia de estúdio. Isso é lá no estúdio do Ângelo, aqui em São Paulo. Né? Tem esse sofá azul, o famoso sofá azul do Ângelo. Então ele coloca lá as pessoas e fotografa de muitas maneiras. O Ângelo é um cara bastante criativo e muito bom técnico. Ele entende de fotografia. Aí, e ele faz publicidade, faz editoriais, faz matérias sobre gastronomia, etc. Aí pôs o Fogaça dentro de uma geladeira. É bem... Olha que legal essa imagem, onde ele usou cores diferentes de um lado e de outro, né, fotografando, usando essa mistura de tons completamente diferentes, à esquerda e à direita. É um grande fotógrafo. Ele faz retratos, ele faz produtos, ele faz moda, ele fotografa muito em viagens. Isso aí é uma foto que ele fez em Fernando de Noronha, essa onda estourando. Né? Eu acho bem criativo, bem interessante. Aí, levou a modelo para o litoral, conseguiu lá um barco de pesca, colocou a modelo em cima e fez essa foto icônica, diferente, criativa. Então, esse é o Ângelo Pastorello. Olha essa doidura que o Ângelo fez. Ele levou uma modelo, uma ou duas, se não me engano, de biquíni, um biquíni aí bem provocante, e fotografou a moça no Mercadão aqui em São Paulo. Então, vocês estão vendo o alvoroço que ela causou.
né? Todo o pessoal lá do mercado fotografando também. Olha que interessante, os caras com os celulares fotografando a bonitona. E o Ângelo, é claro, registrou isto também. Aqui é um retrato do Fagundes. O Ângelo faz muito retrato, ele fotografa muito bem. Um retrato clássico em preto e branco. Aqui a Marília Gabriela, também num retrato que eu acho interessante, diferente. Aqui a Gisele Bündchen, que ele fotografou quando era uma meninota, faz muito tempo, é claro, ela devia ter aí talvez 15 anos. Olha que cachorro legal. Isso ele fez nos Andes, no Atacama, se não me engano. Olha que foto de cachorro diferente. Né? Não é aquele totó que a gente vê aí aos montes. Veja o ponto de vista, ele está mais baixo que o cachorro, fotografando ligeiramente para cima, em preto e branco, com esses tons, com essa tonalidade, com esse brilho no pelo do cachorro. Veja, dá para fazer foto de cachorro boa? Claro que dá, é só pensar. Isso aqui é nos Andes também, lá no Atacama, que ele fez uma viagem grande, ficou lá um tempo bom fotografando. Então, veja, é uma foto de paisagem, daquelas águas calientes, saindo lá aquele vapor que ele fotografou. Então, eu quero mostrar que é um fotógrafo que faz muita coisa, que dá conta de muito trabalho. O quarto é o Alê Ruaro. O Alê é gaúcho, de Caxias do Sul, mas já está em São Paulo faz uns 13, 14 anos. É um cara bem integrado aqui na comunidade dos fotógrafos. O Alê produz muito, ele fotografa muito. E ele faz coisas diferentes. Ele faz publicidade, ele faz retratos, ele faz fotografia de rua. E eu fiz um apanhado dos trabalhos do Alê para chamar a atenção de vocês para fotografias legais. Né? Esse é um retrato do Salgado, do Sebastião Salgado, que o Alê fez, creio que há pouco tempo. É um retrato bem expressivo, bem interessante. E o Alê usa contraste alto, normalmente. Ele faz quase tudo em preto e branco, sempre muito contrastado. Então, é um estilo que ele desenvolveu. Essa é um pouco menos contrastada, mas talvez de um período um pouco diferente. Olha aí. Ele faz muito retrato, ele tem muita habilidade, e o Alê tem uma facilidade em se integrar ao ambiente. Sabe, ele chega e rapidamente ele se ajeita, o que facilita muito para fazer retrato. Esse aqui é o Bruce Gilden, fotógrafo americano, importante, que o Alê fotografou, acho que na França. Essa aqui é uma moradora de rua aqui em São Paulo. Se eu não estou enganado, na Cracolândia. Uma outra pessoa. Eu não lembro exatamente o que é isso. Mas é um retrato mais clássico durante a pandemia. O Ney Mato Grosso, também um retrato, eu acho bem interessante, bem bonito. Do Ney já faz algum tempo, seguramente. Isso aqui é a Alissa, mulher do Alê Ruaro, que é uma pessoa muito legal, ela é designer, boa designer. Então, ela é muito fotografada, o Alê está sempre fotografando. E esse retrato é um dos que eu mais gosto. Um outro retrato clássico do Alê, né? Perceba o contraste. Então, eu estou mostrando fotografias interessantes, fotografias que podem abrir a nossa cabeça, nos levar a pensar em coisas legais. Esse aqui é um trabalho que o Alê fez na Cracolândia, aqui em São Paulo, e é um trabalho que eu tenho grande respeito e admiração, porque não é fácil fotografar aí. Ele entra aí, o Alê é bastante safo, esperto, ele se vira bem em qualquer ambiente. É lá na região perto da Cracolândia. Agora eu não estou exatamente sabendo onde é. Mas não, acho que isso é no Paissandu, mas foto de rua. E a última do Alê é essa aqui, ó, que eu acho uma foto diferente. Né? Morador de rua, a pessoa lá naquela situação difícil, aí passa a cavalaria e o Alê tem a manha
de fotografar aquela pessoa através das patas do cavalo. Eu acho que é uma ideia bem diferente. Fotografias boas, criativas. Agora eu vou mostrar para vocês o trabalho do Thomas Susemil. O Thomas é um pouco mais novo do que eu. E eu acho que ele, da nossa geração, o Thomas eu não posso dizer que é o único, mas dos poucos que teve educação formal em fotografia. O Thomas é descendente de alemães, fala alemão e foi estudar fotografia na Alemanha. Então o Thomas tem formação acadêmica em fotografia. É um excelente fotógrafo, faz publicidade, faz moda, faz produto, tem um estúdio muito grande e trabalha muito, e é um cara muito legal. O Stefan Susemil, filho do Thomas, foi meu aluno na faculdade no Senac, e hoje ele mora em Londres, fotografa lá. Então, essa é a Lívia, fotografada pelo Thomas. O retrato já tem bastante tempo, mas eu acho muito bonito, muito suave, expressivo, né? Os olhos, a sombra, muito bonito. Aí é o Emerson Fittipaldi, corintiano, que o Thomas fotografou já faz tempo, claro. Isso é um cara que eu sabia o nome, mas esqueci. Lutador de MMA, essas coisas. O Thomas tem muito retrato, ele faz muito retrato. Aqui já é uma coisa mais de publicidade, né? Campanhas que ele desenvolve, fez centenas, talvez milhares de campanhas. E fotografa, e a imagem dele é usada como fundo. O Thomas fotografa bem, tanto em estúdio como na rua. Ele não é um cara confinado ao estúdio. Né? E fotografa muito para a publicidade. Moda. Acho uma foto de moda bem legal, bem elegante, mais ou menos no estilo do Richard Avedon. Leve, suave. Aí, também campanhas publicitárias, isso aí é feito na praia, isso aí é um período pré-Photoshop. Igualmente. Fotografia feita para anúncios em espanhol, na América Latina. Veja que foto elegante, né? Diferente. Não é uma bobagem. E simples. É um fundo branco, um modelo e uma tabela de estúdio, dessas que todo estúdio tem. Mas veja a postura da modelo. Né? Claro que isso foi combinado, foi pensado, faz assim, pode ter feito versões sobre isso, mas o resultado publicado é muito bonito. E veja que o ponto de vista é mais baixo. Thomas Susemil. Um nu parcial, muito bonito, muito bem iluminado. Né? Quis mostrar para vocês, porque acho que não tem outro nu assim, não total, mas muito bonito. Olha que luz interessante. Essa aqui é daquelas campanhas publicitárias, é quase uma brincadeira, mas muito bem fotografado. Aí é moda, beleza, não sei exatamente o que é isso, mas veja, é uma fotografia mais contrastada, uma pose mais sensual, né? A luz mais dura, tem um reflexo no cabelo, é tudo bem pensado, bem planejado. Isso aqui também, veja, é uma coisa meio espacial. Então tem a cor do fundo, tem aquela luz no lado direito mais estourada, a modelo iluminada com uma luz dura, né? Essa roupa meio plastificada, tem uns reflexos, etc. Então é um trabalho pensado de bom gosto. Muito bom. Esse slide que eu coloquei aí é uma autopropaganda. Né? Eu vivo de fotografia. Eu vendo fotografias, eu fotografo comercialmente e eu dou meus cursos. Um dos cursos que eu tenho, que é o mais completo deles, o mais exclusivo, é a minha mentoria, que é um projeto longo, né? Dura 6, 7 meses a mentoria para cada aluno. E é uma mentoria contínua. As pessoas vão entrando, vão saindo.
A gente tem aulas quinzenais, hoje é dia até, comigo, com os alunos, onde eu passo as aulas planejadas, PowerPoint, gravamos isso tudo e aí eu mando para os alunos. Eles têm as gravações e o PowerPoint. E, periodicamente, eu converso com os alunos, com todos. Para quê? Para desenvolver os projetos particulares de cada um deles. Porque cada um quer uma coisa, cada um tem um projeto. E aí eu vou desenvolvendo cada um deles. Essa semana é uma semana que eu estou fazendo isso e conversando com os alunos. Já falei com os 7 ou 8. Semana que vem eu pego mais uns 7 ou 8. Então é um projeto. Esse QR Code aí, você entra aí, ele te manda para o site da mentoria, e aí você pode conversar com os rapazes que trabalham comigo. São 2 Henriques e a Gabriele. Então, os 2 Henriques e a Gabriele me ajudam a desenvolver e vender. Enfim, então essa é a mentoria. O próximo fotógrafo é o Ricardo Devic, meu amigo desde os anos 80. O Ricardo Devic é carioca, começou a fotografar no Rio, e nos anos 80 ele veio para São Paulo e se estabeleceu aqui. É um excelente fotógrafo, muito criativo, e vocês vão ver o trabalho do Devic. Hoje, o que o Devic mais faz é gastronomia. Provavelmente, ele tem o estúdio mais importante de gastronomia do Brasil. Ele tem grandes clientes, ele tem produtores muito bons e sabe fotografar, conhece todos os truques. Tem muito bom gosto e faz fotografias para publicidade. Todos os grandes anunciantes que usam gastronomia contratam o Devic. Fazer sorvete parece fácil, mas é bem complicado. Eu já fiz, quebrei a cara várias vezes. O Devic tem as manhas. Aqui em São Paulo, tinha um fotógrafo, ele parou de fotografar, o Sérgio Schweitzer. Fazia sorvete, melhor do que todo mundo. Ele tinha uma câmera frigorífica no estúdio. Eu fui lá, uma câmera, uma caixa frigorífica. Então ele ia fazer um sorvete, ele entrava com o equipamento, deixava de um dia para o outro. A câmera ficava lá, no gelo. E aí ele montava o sorvete, ele e os assistentes, todo mundo agasalhado, luz, câmera, tudo já climatizado. E aí o Sérgio fotografava sorvete como ninguém. Ele parou de trabalhar, acho que ninguém conseguia ou consegue fazer o que o Sérgio fez. É um trabalho excepcional, mas era também um investimento muito grande. Ele demorou para pegar a manha. Aí, ó, trabalhos do Ricardo Devic. São muito bem fotografados, muito bem produzidos, também para clientes muito bons. Isso aí é do... Como é que chama? Os australianos lá. Olha que bela pizza. Não é uma coisa, aquela pizza que parece um plástico. É bonito, dá vontade. Você olha, poxa, beleza. Aí um splash, essa técnica de você jogar coisa dentro do líquido, espirrar para todo lado. Isso é legal de fazer, mas tem truques, não é trivial. Olha que beleza de sanduíche. Sanduíches, gastronomia em geral, exige boa iluminação, boa produção, bons produtos. Não dá para pegar a esfirra da padaria e falar, vou virar fotógrafo de gastronomia. Isso é bobagem, não funciona. Você tem que ter coisa bonita, coisa bem feita. Tá? Compra um quibe na feira e leva para fotografar. Não vai rolar. E aqui é uma coisa de um trabalho pessoal do Devic com essas pessoas desaparecendo. Então, numa tem, mais à direita tem a parte de cima do corpo, não tem as pernas, à esquerda tem as pernas, mas não tem o corpo. O Ricardo fez isso durante um certo tempo no laboratório, não tem Photoshop aí. Ele era bom laboratorista. Olha aí, de novo, esse tipo de montagem, meio no estilo do Gary Usman, fotógrafo americano, craque, especialista nisso. Mas o Devic manjava de laboratório, ele fazia isso muito bem.
Isso aqui é uma fase, vamos dizer assim, do De Vick muito jovem, lá no Rio. Ele fotografava roda de samba, escola de samba, enfim, ele frequentava o ambiente do samba e, naquela época, ele era um moleque, né? Fazia uma fotografia muito mais simples também, como era o mundo, né? E eu era assim também. Aí, aqui tem 2 ou 3 fotografias de floresta, de mato, né? Que ele fez também. Essa aqui eu acho bem legal, bem bonita. Mas percebam que é um outro estilo, é um outro tipo, é outro estágio na vida do fotógrafo. Agora eu vou mostrar o trabalho do Fábio Siomo. O Fábio é um fotógrafo de São Paulo, não é profissional, ele faz algumas coisas profissionais, ele ganha algum dinheiro com fotografia, mas é um fotógrafo muito interessante. Então eu resolvi mostrar o trabalho do Fábio como, de certa maneira, um incentivo para todo mundo que está começando. Veja, ele não é um profissional. Ele ganha, às vezes, uma grana com fotografia, mas, essencialmente, ele é um fotógrafo amador. É um fotógrafo amador de bom gosto, que pensa para fotografar e produz as fotografias. Ele não fotografa só o que ele encontra na rua. Ele leva a produção para onde ele quer. Aqui, ó, essas 2 fotos são fotos de edifícios, obviamente. Mas veja, ele tem um estilo, né? Tem um tratamento pesado, poderoso, mas fica muito bonito. Essas 2, eu gosto mais da direita, que é um pedaço do Copan com essa luminária. Eu acho que ficou muito legal. Então, veja, é um tratamento pesado, onde o contraste é muito acentuado, mas o resultado é bonito, é bacana. Então, o Fábio é um fotógrafo amador que desenvolve um trabalho que eu considero muito bom. Veja que retrato suave, né? É claro que tem tratamento, mas é muito agradável. A luz é boa, a pele é tratada, mas também é muito interessante. É um tipo de retrato, veja, os ombros são desfocados, né? A profundidade de campo é pequena. Então é um retrato bonito. Pode ser aplicado para um monte de coisas, inclusive para essa moça. Pode ser um presente para ela. Ela pode fazer uma foto, colocar num porta-retratos, etc. Essa foto o Fábio fez no edifício da Caixa Econômica, lá na Praça da Sé. É um edifício muito bonito, todo preto, né? É um granito preto, muito bonito. E ele levou essa moça, essa bailarina, para posar para ele. Então veja que coisa interessante, né? O ambiente todo preto, essas colunas bonitas e tal, a moça vestida e fazendo esse gesto que torna a imagem atraente, bonita, dá para pôr na parede. Então isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, é o trabalho. Sabe, ele pensou, olhou, foi lá, deve ter ido lá fazer outra coisa, sabe, pô, aqui funciona fazer isso, isso, isso. Aí conversa com a moça, leva a roupa, escolhe a roupa, troca em algum canto ali e tal, e faz uma foto tão bonita, tão interessante como essa. Essa aqui é a mesma coisa, veja a moça com sapatilha de pontas, fazendo esse passo bonito, o tecido voando tal, e o Fábio fotografando muito bem. Então, perceba que se você pensa, se você conversa com pessoas, tem amigos, tem amigas, você pode criar na fotografia. Ah, mas eu fui, não deu certo. Bom, faz de novo. Nem sempre as coisas dão certo. Eu cansei de fazer coisas que não deram certo, pô. Não adianta, você não vai virar fotógrafo em 15 minutos, nem em 15 dias, nem em 15 meses. Virar fotógrafo é um projeto muito mais longo. Se alguém falar que te transforma num fotógrafo internacional em 4 semanas, em 8 semanas, em 10 semanas, é grupo, é papo, é mentira. Não existe isso. Não existe. Eu já vi fotógrafos virarem celebridades de um dia para o outro. Numa semana o cara vira gênio da fotografia. E 6 meses depois ninguém lembra mais do cara. Por quê? Marketing. O cara embarcou numa onda qualquer e todo mundo começou a falar achando que tínhamos descoberto um novo gênio. Mas não é assim. O processo é lento, é demorado. Não acredite em milagre, porque eles não existem na fotografia.
Essa aqui é uma foto também pousada, né, do jogador e tal. É um teatro, ele montou isso. Eu não gosto tanto dessa foto, eu gosto mais das outras duas. Mas, de qualquer maneira, sabe? Tem o brilho, tem a bebida, tem a fumaça, tem o chapéu, uma série de coisas. A iluminação é legal, né? Então, o Fábio está trabalhando, ele está fazendo para chegar nesse resultado. Isso aí não é de graça. Eu gosto mais das outras, mas eu tenho que respeitar essa aqui. Olha que retrato bacanal. Bonito, né? É uma amiga que ele convidou para fazer um retrato, né? Às vezes a gente convida um amigo, uma amiga, dá certo. Às vezes não dá muito certo. Mas o que precisa é pensar. Veja, é uma iluminação de cima para baixo, pega o rosto lá, a parte de cima do rosto, projeta uma sombra para baixo. Isso é luz artificial, é flash. Mas o Fábio está lutando, está indo atrás dos resultados. Às vezes a gente acerta, às vezes não. Essa aqui ele fotografou no centro de São Paulo com chuva, né? Ele me falou onde é, mas eu não lembro agora. Então é uma imagem interessante. Eu acho meio fantasmagórica, assim, meio vampiresca, mas é legal. Eu respeito o trabalho, eu respeito a iniciativa do Fábio ir lá levar um amigo numa noite de chuva e tal. Vamos fazer isso, fazer aquilo. Isso é muito importante, essa iniciativa. Essa aqui é uma imagem que eu acho muito fechada. É uma pessoa sentada na porta de uma igreja, acho que é na Sé. Tem um brilho do lado direito e tal, mas eu acho essa imagem, o personagem que deveria ser o personagem mais importante, a pessoa que está ali, ficou muito pequenininho, de visualização difícil. Então, eu acho que é uma tentativa que, na minha opinião, não deu muito bom resultado, mas é trabalho, é ir atrás, é procurar. Essa aqui, vocês estão vendo que é uma imagem rebatida, tem a moça com sapatilha de ponto em cima e a imagem dela rebatida aqui nessa superfície molhada. Acho interessante. Acho que ele pensou, planejou, iluminou e chegou num resultado bacana. Então, o que eu estou querendo dizer? O Fábio não é um profissional. Todos os outros que eu mostrei são profissionais, mas ele tem um trabalho relevante. É um estímulo para quem quer começar a fotografar. Tem que pensar, tem que planejar, tem que aprender a fotografar. Essa ele me contou que fez aqui perto de São Paulo. Um amigo dele, ele quis fazer um amigo, parece uma coisa do Magritte, uma coisa meio surrealista. E aí o amigo falou: eu tenho um chapéu coco. Pô, chapéu coco é o que eu preciso, põe lá e tal. E aí ele fez essa foto suave, de contraste, a luz muito difusa no fundo, e o cara figura aí de contraste, aumentando o contraste, muito fechado, muito preto, que é o charme da fotografia. Se não tivesse a figura, era meio boba. Essa aqui é das que eu mais gosto. É uma moça, num dia de baita chuva aqui em São Paulo, andando em cima de uma calçadinha, de uma muretazinha um pouco mais alta, para escapar da enxurrada, da aguaceira. Acho uma foto também muito bonita. Se ela fosse um pouquinho clara para o meu monitor, né, porque isso às vezes depende de onde a gente está vendo a foto, acho mais interessante. Um Fábio Silva. Essa aqui eu acho bem legal, né? É um estímulo para quem não tem muita produção, para quem não tem. Veja, é um amigo dando um pulo numa estação do metrô com aquele movimento, eventualmente os trens passando por ali ou de um lado. Acho uma foto super legal, criativa, interessante e que dá para fazer no metrô, numa estação, sem grandes dramas, sem grandes problemas. Acho uma foto interessante. Essa aqui é lá no Largo do São Francisco, aqui em São Paulo. Acho uma foto bem legal. Quando ele me mostrou, eu perguntei o que saber onde é que era. Acho muito criativo esse farol, esse semáforo vermelho aí. Tinha que ser assim mesmo. A pessoa atravessando ali aquela passarela, eu acho muito interessante. E o resto da cidade, lá no fundo. Essa acho que tinha que ser colorida mesmo.
Também no centro da cidade, uma moça, uma senhora, encostada na parede, aquela luminária, que são muito bonitas, estão acabando, né? Estão destruindo tudo. Mas essa cena ficou muito bonita. A moça é um personagem importante, mas eu nem acho que é o mais importante. Ela faz parte da fachada. Acho muito boa essa foto, muito bem inspirada. Essa foto eu acho muito confusa, né? Eu quis mostrar, mas tem coisa demais. A pessoa sentada ali tem o tapete vermelho, mas tem uma abundância muito grande de elementos que participam da foto. Então você tem que olhar com muito cuidado, com muita atenção, principalmente quando é pequeno, quando a gente está vendo no monitor. Se você estivesse olhando essa imagem ampliadona, grande na parede, acho que a apreciação seria diferente. Essa aqui é uma foto clássica aqui de quem fotografa aqui em São Paulo, lá na estação do metrô, na Sé. Acho bem pensado, acho interessante também. É bacana. E o Fábio conseguiu um ângulo sem muita gente, pelo menos naquele momento. Essa aqui é na Biblioteca Mário de Andrade, no saguão, na entrada da biblioteca, que eu também acho interessante. Tá vendo? Isso aí, pô, é no centro da cidade, está lá, aberto, qualquer um pode entrar e fotografar. Mas o Fábio é quem fez, foi o Fábio que foi lá e produziu essa foto. Eu já tive na biblioteca dezenas de vezes e nunca fiz essa foto. Então, é essa percepção. Às vezes o cara olha e fala, vou lá. Quando você sai para fotografar, principalmente em lugares conhecidos, é bom pensar um pouco antes, o que eu vou fazer? Eu vou fotografar em Recife, vou lá na Boa Viagem. Pô, o que tem na Boa Viagem? Tem carro, tem gente, tem asfalto, tem tubarão, tem Recife, tem banhista, tem um monte de coisa. Criança jogando bola, criança jogando capoeira. O que eu quero? Que pedaço desse mundo eu vou mostrar na minha fotografia? Essa é a grande pergunta. Que pedaço do mundo eu vou mostrar? João Lobo. O João Lobo é um grande amigo. Grande amigo. Essa foto aqui atrás ele me deu. O João Lobo é paraibano, fotógrafo já há muito tempo, e o João está fazendo doutorado em fotografia em Lisboa. E eu tenho o orgulho, a honra de ser co-orientador dele nesse doutorado. Ele tem lá o doutor Fernando Dias, que é um grande acadêmico, que o orienta na parte mais formal da tese. E eu ajudei, né, porque agora já terminando, ajudei um pouco o João na parte mais fotográfica, técnica da fotografia. E o João tem coisas que eu quis mostrar, mas eu não pude mostrar tudo, porque o doutorado ainda não foi apresentado, então eu não quis mostrar todas as fotos. Ele tem dezenas, mas eu quero mostrar como exemplos de criatividade. A foto de cima, 10 segundos. A foto de baixo, 10 segundos de exposição. O João fez uma coisa que eu não acreditava. Ele montou, na frente de uma locomotiva, em Portugal, uma caixa de acrílico, uma Nikon, uma Canon 5D Mark III, e tinha duas máquinas. Essa caixa tinha ar-condicionado, a câmera era alimentada com bateria, e ele viajava pelas estradas férreas de Portugal, num outro vagão, disparando a máquina com controle remoto. E fez essas coisas absolutamente diferentes. Claro que tinha filtros de densidade neutra, senão não dá. Mas o João fez um trabalho excepcional. Então imagine, ele está lá no vagão, a máquina, o trem andando, e ele vê uma cena com o fotógrafo, a máquina na frente. Eu falei, João, você vai ficar louco, isso não vai dar certo. Mas ele conseguiu essas maravilhas. 10 segundos, 10 segundos. Olha essas aqui. Essa aqui, 2030 segundos. Olha só. Claro que foi um trecho longo fotografando, no escuro, com filtro de densidade neutra. E o resultado é esse. E tem no Exif, tem lá no File Info, esse tempo. Eu acho que só tem 4. Aqui, 2059 segundos. Então, o trem vai andando, quando o trem para, registra mais, quando o trem está em movimento, registra menos, etc. Eu estou mostrando para vocês
para chamar a atenção da criatividade. E no caso do João, do enorme trabalho que ele teve. Vocês imaginem um estrangeiro lá em Portugal convencendo os caras, convencendo que deixar colocar a máquina na frente da locomotiva e tal não seria um problema. Ele ficou meses conversando. Mas eu gosto muito desse trabalho. E ele vai defender o doutorado, acho que em abril, maio, no máximo. Agora eu vou mostrar outra coisa. Um fotógrafo americano chamado David Weston, um senhor, já faleceu. Ele faleceu em 2013. E esse senhor, nós ficamos amigos. Um dia eu recebo no meu estúdio uma carta. Carta, não tinha internet ainda. Ele se apresentando, porque nós tínhamos amigos comuns nos Estados Unidos. O Zeikia, o Dr. Zeikia, era amigo dele e era meu amigo também, muito mais dele. E o Zeikia deu o meu endereço, ele me escreveu dizendo assim, eu quero passar uma temporada no Brasil, você pode me arrumar um hotel para eu ficar? E eu, por sorte, tinha um hotel, um quarteirão do meu estúdio, ali na Rua Tupi. E o David chegou, eu fui pegá-lo no aeroporto, instalei no hotel, e nós ficamos amigos. Ele ficou aqui um tempão, depois eu encontrei com ele várias vezes, ele vinha para minha casa, almoçava aqui, meus filhos cresceram vendo o tio David. O David teve no Brasil a primeira vez em 61. Essa fotografia de uma empresa que trabalha com sisal no Nordeste, acho que na Bahia, ele fotografou em 61. Depois ele voltou em 62. E depois ele voltou nos anos 90, 98, 99. E aí eu encontrei com ele várias vezes, aqui e nos Estados Unidos, saímos para fotografar muitas vezes. Esse cara é um cara tão interessante que com mais de 70 ele aprendeu português porque ele queria ir para o Nordeste sozinho. E foi. Falando português. Olha que beleza de foto. Isso é na Bahia também. As senhoras com lata d'água. Anos 60. É um fotógrafo de rua. Esse aqui é o Portinari. Portinari, o nosso pintor tão importante na história da pintura e da cultura brasileira. Ele conheceu o Portinari nos anos 60, fez esse retrato. Ele fotografou vários brasileiros importantes. Isso aqui é um brasileiro nordestino que ele fotografou na viagem de 61 ou 62. Agora, uma foto no metrô nos Estados Unidos, provavelmente em Nova York, ele morava perto. É um fotógrafo de rua que tem um trabalho muito, muito bacana. Diferente, eu estou querendo mostrar para vocês um cara da rua, um fotógrafo de rua. Depois eu vou mostrar outro. Um quarto, a câmera pendurada ali, o aquecedor, vocês percebem que é um foco muito suave, quase desfocado. Provavelmente ele fez isso com um tempo de exposição longo, porque o ambiente é pouco iluminado. O David era um excelente escritor. Ele tem alguns livros publicados. Era um baita de um laboratorista também. Aprendi muita coisa com ele. É uma fachada típica dos americanos. Isso aqui também um quarto, né? Percebam que é uma coisa bem suave, desfocada, mas interessante fotograficamente. É uma cena de rua num contraluz bem forte. Acho bonito, acho interessante. Né? Não é sempre que a gente topa com isso, mas é um resultado muito bom para a fotografia de rua. David Weston. Veja, a criança, a mesa, né, as flores, uma foto feita de cima com a menininha aí. Eu não tenho certeza, mas provavelmente é a filha dele, que eu não conheci. Aqui uma foto lá do Flatiron, em Nova York, uma clássica, esse prédio aí. Todo mundo que vai lá, todo mundo que é fotógrafo, fotografa esse negócio. Ele fez muitas. Essa é uma noturna que eu quis mostrar. Foto noturna também rende. Essa aqui, um beco com os carros, também gosto muito. Então esse é o trabalho do David Weston. Bom, Stephen Shore, fotógrafo americano, tem uns 80 e poucos, talvez 85 anos, é de Nova York, originalmente. Hoje ele mora
no interior dos Estados Unidos, acho que em Utah. Esse cara era filho único de uma família abastada. Ele saiu da escola, com 14, 15 anos, ele abandonou a escola, o high school, porque ele queria ser artista. E aí ele passou uma temporada com o Andy Warhol, no estúdio do Andy Warhol, um negócio que chamava The Factory. Ele ficava lá, ele ia todo dia, ia aprendendo coisas. E se transformou num fotógrafo interessantíssimo. Quando ele tinha 14 anos, ele vendeu 3 cópias fotográficas para o MoMA de Nova York. É um feito. Eu gosto muito do trabalho. E ele, assim, muito jovem, começou a viajar pelos Estados Unidos fazendo fotos banais da sociedade americana, com máquinas baratas, maquininhas da Kodak, fotografava com essas maquininhas, revelava no laboratório amador da Kodak. Depois ele foi sofisticando. E ele tem um projeto gigantesco, tem milhares de imagens. As pessoas às vezes acham, pô, mas isso não é muito banal? Pode ser, você pode achar banal, mas quando ele começou a fazer isso, ninguém fazia. Então também tem esse lado do momento em que você começa um projeto. Eu gosto muito do trabalho dele. Essa aqui é uma clássica. Ah, pô, uma moça na piscina, não tem nada demais. Não tem nada demais, justamente por isso. Ele tem esse registro, esse panorama de uma sociedade, né? Sem nada demais, porque as fotografias boas não precisam ter coisa demais. Esse registro é interessante. Ele tem várias fotos assim, tudo feito com equipamento muito simples. Hoje em dia, ele usa equipamentos grandes, câmeras de grande formato. E ele justifica. Ele fala que quando você fotografa com um negativo grande, a máquina fotografa coisas que você não enxerga. E depois, quando você amplia, é que você vai ver. Isso é a viagem do Stephen Shore pelos Estados Unidos em diversos lugares. Quarto de hotel, aqueles hotéis de estrada, simples, sem grandes truques. Veja as cores bem saturadas. Eu acho esse trabalho inspirador. Talvez a gente não consiga fazer isso hoje em dia, porque hoje em dia, como diz a Susan Sontag, as pessoas têm uma percepção muito forte da máquina fotográfica. Você pega a máquina, as pessoas percebem e já começam a fazer micagem, sabe? Aí destrói qualquer foto. Veja, aquelas cidades americanas que a gente vê em filme, né? Stephen Shore. E agora, finalmente, eu resolvi mostrar umas fotos minhas. Eu faço isso com muito cuidado, porque eu não quero ser cabotino, né? Sim, é uma coisa que pessoas cabotinas me incomodam muito. Isso que cara que quer aparecer, que quer mostrar. Não é isso. Eu só quero mostrar algumas fotos que eu acho boas. Às vezes as pessoas reclamam, falam, você não mostra as tuas fotos. Eu falei, vou mostrar algumas aí. Tem fotografia de trabalho, tem fotografia de estúdio, de publicidade, e tem coisas minhas, pessoais. Eu vou passar para você. Isso é um trabalho de publicidade para o Bank Boston, aqui de São Paulo. Esses perfumes tinham as tampas, essas tampas são douradas. Mas o pessoal da agência falou, você pode fazer o que você quiser. Eu falei, então não vou tirar o dourado. E aí eu coloquei panos pretos aqui na frente e fui abrindo os espacinhos para dar o brilho nas laterais. É uma foto de um dia para fazer, mas já é digital. Isso aí é o começo da fotografia digital no Brasil. Então, isso aí é para o mesmo trabalho, eram os brindes que o Bank Boston dava para clientes. Isso aí é uma garrafa térmica sofisticada. Eu fiz uma fórmica preta. Eu tive muita liberdade nesse trabalho. Então, eu não. Isso aí é um relógio que eu fotografei de topo, com o fundo de papel, iluminado, papel celofane, iluminado bem baixo. E entre o relógio e o fundo, o relógio está em cima de um vidro, tem uns 90 centímetros. É uma câmera muito boa, então se a gente amplia essa imagem,
Você enxerga detalhes que no olho a gente não enxerga. Isso eu quis mostrar porque é uma foto que eu fiz para os irmãos Campana, grandes designers brasileiros. Os Campanas eram caras muito legais, faz tempo que eu não os vejo, e eles fizeram essa cadeira de aço inox, mas a cadeira tem uma parte de acrílico, e o acrílico é cheio d'água, água colorida. Então eles pediram para eu fotografar, eu fiz num fundo infinito, mas eu achei que estava muito sem graça. Então eu comprei uma tela de plástico, de nylon, sei lá, fui lá na Plastitec e comprei isso aí. E aí eu desenhei, coloquei esse material no chão, porque achei que dava um charme na imagem. Iluminei com luz bem dura, porque eu queria transparência, mostrando a água colorida. Aqui tem umas fotos de joia, uma joalheira muito importante aqui em São Paulo, dona Ana Maria Barbosa. Eu fiz muita coisa para ela. Eu gostava também, porque eu tinha liberdade. Então, esses anéis, mas não tinha como prender os anéis, porque eles são finos, não dava para pôr uma massinha e tal. Aí eu tive a ideia de usar essas baguetezinhas de vidro que eu usava no laboratório para mexer químico. Então, eu travei isso, prendi com fita crepe e tal, deu um resultado legal. Aqui também usei a mesma técnica. Essas são todas digitais já. Essa foto é uma foto que eu não inventei isso, eu copiei essa ideia de um Michael Vesely. Eu vi o trabalho do Vesely e falei, vou tentar fazer igual. Demorei 1 ano e meio para fazer isso. Essa foto é feita com filme positivo, demorou 1 semana. Exposição de 1 semana, porque eu queria que as flores fossem entortando. Então eu deixei a máquina fotografando 1 semana, 7 dias, de uma sexta-feira até a outra. E a gente passava aí na frente, fiz isso no estúdio. Passava na frente, mas o tempo de exposição é tão longo, o diafragma muito fechado e filtros de densidade neutra coloquei na frente da lente. Agora, fotos muito pessoais. Essas crianças eu fiz na África, num país muito pobre chamado Ruanda, que eu tive lá em 86, 87. Então, foto pessoal. Nikon 35mm, 3x. Essa também é da mesma viagem, em um lugar diferente. Essa é na Tanzânia, aquela é em Ruanda. Essa aqui é uma foto que eu fiz do Marrocos, em 82, com filme, num mercado lá no Marrocos. Então, difícil fotografar, mas eu acho como fotografia de viagem, como documento de viagem, eu acho interessante. E recomendo que a gente faça isso também. Isso aqui também é no Marrocos, paisagem daquelas construções do Marrocos. Eu fotografei colorido, com slide, e fotografei preto e branco. 2 máquinas, uma com PB, outra com slide. Essa aqui é uma foto de paisagem, com o fundo nevado lá e tal. Eu gosto, mas não é todo mundo que gosta. Mas é só mais para chamar a atenção. Essa aqui eu fiz em Nova York relativamente há pouco tempo. Eu gosto daquele outdoor lá, aquela mulher olhando para a gente, me chama muita atenção. Vendi cópia. Esse é numa outra viagem, também em Nova York, o prédio da Chrysler. Ele estava bem iluminado, eu estava num lugar mais escuro, aí deu aquele brilho, falei, não, vale uma foto. Isso é uma outra viagem na Brooklyn Bridge, esse casalzinho lá, o fotógrafo ali do lado esquerdo, se preparando para fotografar. Eu vi, fiquei aqui. E aí passou esse senhor, eu falei, não, é agora. É coisa de sorte. Essa aqui é a última. Essa eu fiz na África, na Tanzânia, e é uma foto também de sorte, porque eu estava viajando de jipe, e aí eu vi essa luz, ia dar uma baita de uma chuva, e fez um buraco nas nuvens. E esse buraco permitiu que a luz solar entrasse naquelas árvores. Para o lado de cá está escuro, para o lado de lá na frente está escuro também. Aí eu parei, corri um pouco e fiz essa foto. E eu fiz essa foto com uma objetiva de 20mm. Então ela é bem grande angular. Mas eu gosto muito desse contraste, aquele brilho que a gente tem
nas árvores. Acho que essa. Peraí. Muito bom, gente. Então, esse foi o nosso vídeo que eu fiz para estimulá-los, né? A todo mundo que gosta de fotografia, todo mundo que deseja produzir fotografia. Tem muita coisa legal para fotografar. Tem muita coisa. É só pensar, é só avaliar, ter referência, sabe? Pensar o que eu vou fazer. Pato? Não, não faz pato, isso não dá certo. A menos que seja trabalho. Então eu quero chamar a atenção de vocês assim, o mundo é muito interessante. Quando você sair para fotografar, pensa um pouco, o que eu vou fotografar? O que é que me interessa efetivamente? Tá bom? Espero que vocês gostem. Um abraço para vocês.